Descaso com as praças públicas de Ribeirão Preto continua. Você já ouviu falar da síndrome do comer noturno? Saiba os riscos que este transtorno pode causar. Jornalismo esportivo é tema de palestra para estudantes. Maracatu traz ritmo e cultura para Ribeirão Preto. Começa agora o Jornal da Barão. Descaso com as praças de Ribeirão Preto continua. A falta de manutenção por parte do poder público e também da população geram grandes problemas. Confira agora na reportagem de Tamires Buglô. O problema das praças de Ribeirão Preto tem aumentado com frequência. O lixo e a depredação é a principal reclamação da comunidade. Hoje eu vejo as praças de Ribeirão Preto assim no completo abandono. Principalmente a parte pelo poder público. Está muito abandonada. Está faltando banco, as lixeiras estão quebradas, está faltando gente para cuidar do jardim. Está numa situação um pouco deplorável, né? Muita pichação, apesar de ter a limpeza todos os dias, ainda deixa um pouco a desejar. Por outro lado, especialistas acreditam que o grande problema é a população. Uma parcela da população, quando está insatisfeita com aquele espaço, ela acaba estragando o mobiliário, né? Jovens delinquentes, especialmente, usuários de drogas, né? Então é importante que o espaço tenha um uso contínuo. A prefeitura ela pode ter um papel incentivador de programas de parcerias em que envolvam tanto a iniciativa privada quanto a própria sociedade, a própria comunidade. Todo mundo concorda que as praças não são mais como eram no passado. A preservação não é mais prioridade e o descaso tomou conta. Eu acredito que a prefeitura poderia promover espécies de concursos, incentivando a própria população e até mesmo o próprio público que habita as praças, promovendo alguns eventos de arte na praça aqui. Sabe aquele famoso lanchinho que fazemos no meio da noite? Pois é. Ele pode estar associado a uma doença. É a síndrome do comer noturno, causada pelo estresse e pela ansiedade. Leandro sempre foi magro, mas depois que ingressou na faculdade, começou a engordar. Eu tinha começado a faculdade no ano passado, era novidade para mim, eu estava muito ansioso com as primeiras semanas de prova, entrega de trabalho, então eu comia para saciar aquela ansiedade, não era porque eu tinha fome, então eu comecei a engordar muito. O estudante lembra que começou a atacar a geladeira durante a noite, mesmo sem fome, e por causa disso, não conseguia dormir direito. Não dormia bem, porque eu não encontrava uma posição certa para dormir, porque o meu estômago ficava muito pesado, então eu dormia de lado, me incomodava, dormia de barriga para baixo, me incomodava, e pesadelos, também muito pesadelo durante a noite, então eu acordava muito cansado no dia seguinte. A rotina estressante do dia a dia também fez Kênia descontar tudo na comida. Ela acordava de noite para comer. Começou depois de uma fase que eu estava passando difícil no serviço, muita correria, estresse, uma rotina corrida no trabalho e na vida pessoal. Aí eu comecei a perceber o ganho de peso e eu não percebia que eu estava comendo fora de horário, comendo quantidades altas, e acordando à noite para comer também. Essa psicóloga explica que o problema do Leandro e da Kênia é conhecido como a síndrome do comer noturno, um distúrbio alimentar que está relacionado a outro transtorno. Essa síndrome, ela ainda não tem uma classificação, mas é uma síndrome que acontece por ansiedade. Então, os quadros ansiosos, eles vão acontecendo e acometendo a pessoa, em determinados aspectos que são pessoais. Então, a pessoa, por ansiedade, ela entra num nível de compulsão que a faz comer. O primeiro estudo sobre a síndrome do comer noturno foi feito em 1955 na Pensilvânia. Nele, foi apontado que portadores do SCN geralmente ingerem 50% de calorias a mais do que consumido durante o dia. Isso ocorre antes de dormirem ou ao decorrer da madrugada. Larissa reforça que primeiro a pessoa tem que aceitar que está com um transtorno, e caso não consiga o autocontrole necessário, é preciso procurar a ajuda de especialistas.
Às vezes até passar por um tratamento psiquiátrico, né, passar por um atendimento psicológico, eu sempre digo que essa dobradinha é maravilhosa, né? A gente tem um acompanhamento psiquiátrico que ele pode ser ou não medicamentoso e a gente tem a terapia para entender o porquê aquela pessoa está tendo aquele funcionamento. No próximo bloco vamos falar um pouco de Copa do Mundo e cobertura jornalística no esporte. E você vai ver também um especial sobre o movimento do maracatu em Ribeirão Preto. O novo é desafiador. Eu não sei até onde a tecnologia pode chegar. O que eu sei é que na Barão eu aprendo na prática, com o apoio dos professores, uma aceleradora de startups que me dá maior força para inovar e com parcerias internacionais para intercâmbios. Bora! Aqui na Barão eu tenho prática. Prática para encarar o que der e vier. Processo Seletivo 2018. Barão de Mauá. Inscreva-se. barãodemauá.br. Evento reúne em Ribeirão Preto jornalistas esportivos e estudantes para um bate-papo sobre Copa do Mundo. A nossa equipe foi até lá conferir. Veja com o repórter Jonathan Goulart. Olá, estou aqui no Auditório Meira Júnior em Ribeirão Preto, no evento sobre jornalismo esportivo em ano de Copa do Mundo. Os jornalistas Gilvan Ribeiro e Maurício Noriega fizeram um bate-papo de quase 1h30 com os estudantes para contar um pouco sobre a rotina na cobertura jornalística de grandes eventos esportivos. A gente tem uma afinidade muito grande, que ela é pessoal também, né? O Vitor é um ótimo amigo que eu tenho. Ele já escreveu vários livros, entre eles você foi coautor da biografia Agora com Casagrande, né? E qual que é a relação entre vocês? Eu escrevo os livros, mas nós temos uma relação de confiança. Eu o conheci quando eu era repórter, ele era jogador ainda, e por uma afinidade de gostos, ele gosta de cinema, eu também, música, enfim, acabou tendo uma aproximação. E eu convivi numa fase muito difícil da carreira dele, da vida dele, quando ele começou a ter um problema mais grave com a dependência química. E tentei apoiá-lo naquele momento. A gente se encontrava quase sempre, era no almoço, por exemplo, normalmente era em mesa de restaurante. Acha que o Brasil consegue o Hexa dessa vez? Eu não me arriscaria a dizer, eu acho que tem chance. O Tite conseguiu organizar o time, está bem, mas ainda está atrasado. Como ele assumiu muito tarde o comando, ele não está no mesmo nível, por exemplo, da Alemanha, que está com o mesmo técnico há bastante tempo e fez uma preparação desde o início. Mas uma Copa do Mundo, né, ela é feita pelo momento ali. Então, não dá para você fazer um planejamento total. A gente nunca sabe o que vai acontecer ali, pode ter uma lesão, o Neymar mesmo se machucou, ele vai voltar 15 dias antes da Copa do Mundo. Um profissional de jornalismo deve se preparar para poder cobrir um evento tão grande como a Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo ela demanda muito da gente, ela não começa no primeiro jogo. A gente tem que estar estudando durante todo o ciclo, durante todo o período, né? Especificamente no caso da Copa, a gente começa... Quando acaba uma, você já está se preparando para outra. Será que agora vem o Hexa para o Brasil? Acho que o Brasil é um dos favoritos, como sempre é, né? A gente fala muito de 2014, do 7-1 e tudo mais, mas o Brasil chegou na semifinal. Uma Copa do Mundo ruim do Brasil. O Brasil jogou mal aquela Copa. Obrigado, Noriega. Obrigado a vocês. Voltamos ao estúdio. No especial de hoje, vamos mostrar o movimento Maracatu Navegante de Ribeirão Preto. O grupo se reúne há mais de 5 anos na cidade, trazendo cultura e muito ritmo.
maracatunação é uma cultura de matriz africana, ela tem origem pernambucana, mais precisamente na zona metropolitana de Recife. E ela data de há mais de 200 anos. Né? É uma cultura ancestral que remete à cultura dos africanos dentro da sua vivência no Brasil colônia. Né? Existem elementos que são de outras origens também, né? Como alguns instrumentos que têm origem europeia. E se diz maracatunação, porque são nações. Né? Assim como no Rio de Janeiro existem as escolas de samba, né, que se organizam em agremiações, escolas, o maracatu se organiza em nações. Então existe a Nação Estrela Brilhante, Nação Porto Rico, Nação Leão Coroado, e cada uma dentro de uma comunidade. E essas nações se organizam em torno de uma figura principal, que é a figura matriarcal, né, a rainha do maracatu. O maracatu-nação, ele faz uma ressignificação da corte real colonial. Por isso que se chama, quando o maracatu vai para a rua desfilar, se chama cortejo, né, porque existe uma corte representada com essa simbologia da corte real mesmo, portuguesa, que era referência de algo que era legítimo naquela sociedade escravista. Existe a discriminação do maracatu enquanto cultura negra, né? É o racismo que está presente na sociedade e faz com que haja sempre um menosprezo, como que o que a gente faz não é algo considerado inteligente ou algo considerado elaborado, é sempre visto como uma coisa simplória ou simplesmente uma bagunça. O próprio nome maracatu, ele foi ressignificado, mas ele significa bagunça, algo que está assim, é um ajuntamento de negros para bagunçar, tipo, tá tendo um maracatu ali. É tudo conectado, né? As culturas, as manifestações negras, elas estão todas dentro de uma mesma origem e elas vão se caracterizando nesse processo cultural que é muito rico no Brasil. O Jornal da Barão fica por aqui. Até o próximo. Tchau!